Não somos estúpidos, somos apenas pobres. A reunião secreta no Hotel Ásia. Quando Zahid correu em direção à charrete puxada por cavalos que levaria Turgut Bey e Khadif à reunião secreta no Hotel Ásia, estava faltando luz. Por isso K, que olhava da janela, não conseguira ver o que a leal criada tinha nas mãos. Na verdade, era um velho par de luvas de lã. Sem saber ao certo o que devia usar na reunião, Turgut Bey pegou 2 jaquetas de seus tempos de professor, uma preta e uma cinza, e as estendeu na cama, junto com o chapéu de feltro reservado para os feriados nacionais e as ocasiões em que recebia algum inspetor, e a gravata xadrez, que não usava fazia anos, exceto quando queria divertir o neto de Zahid. Ele seria capaz de levar muito mais tempo examinando as outras peças de seu guarda-roupa e o conteúdo de suas gavetas, mas vendo-o agir feito uma mocinha sonhadora que se perguntava o que o pai a deixaria usar no baile, Khadif interferiu para fazer a seleção final. Depois de lhe abotoar a camisa, ajudou-o a vestir a jaqueta e o casaco. Em seguida foi a vez das luvas brancas de pele de cachorro, que ela lutou para colocar nas mãos pequenas do pai. Naquele momento, Turgut Bey lembrou-se das velhas luvas de lã, insistindo teimosamente que eram aquelas as que queria usar. Fez Ipek e Khadif revirarem a casa, desesperadas, vasculhando cada guarda-roupa e cada arca de alto a baixo. Quando finalmente as encontraram, viram que estavam cheias de buracos de traças, e deixaram-nas de lado. Mas uma vez escondido na charrete, Turgut Bey insistiu novamente que não sairia de casa sem elas. Anos antes, explicou ele, quando fora jogado na prisão por sua militância na esquerda, sua querida e saudosa esposa lhe trouxera aquelas luvas feitas especialmente para ele. Khadif, que conhecia mais o pai do que ele próprio, entendeu o que estava acontecendo. Se ele insistia em usar aquelas luvas como se fossem um talismã, é porque devia estar realmente muito assustado. Depois que as luvas vieram e o carro se pôs a caminho, Khadif pediu ao pai que lhe falasse mais da época em que estivera preso. Ela ouvia o que ele contava, que chorava quando recebia cartas da esposa, que aprendera francês sozinho e que, nas noites de inverno, usava aquelas mesmas luvas para dormir. Atentamente ela ouviu tudo, como se faz pela primeira vez, interrompendo-o de vez em quando para dizer: "Que homem corajoso você é, pai." Então ele fez o que costumava fazer ao ouvir das filhas aquelas palavras, que nos últimos tempos ele praticamente não ouvira. Reprimindo as lágrimas, Turgut Bey abraçou Khadif e, trêmulo, beijou-lhe as faces. Quando o carro chegou ao Hotel Ásia, eles viram que ali não faltava luz. Ao descerem do carro, Turgut Bey disse: "Olhe todas essas lojas novas. Vamos ver o que há nas vitrines." Khadif sabia que ele estava fazendo hora por medo. Por isso teve o cuidado de não apressá-lo. Turgut Bey sugeriu que parassem para tomar um chá de tilha. Se um detetive os estivesse seguindo, disse ele, iriam despistá-lo. Assim se dirigiram à casa de chá, onde ficaram em silêncio, olhando uma corrida na televisão. Quando já estavam saindo, Turgut Bey avistou seu velho barbeiro. Então deram meia volta e entraram novamente para não serem vistos a caminho da reunião. "Você acha que já estamos atrasados? Você acha que eles ficarão ofendidos, se não formos?" O barbeiro gordo na mesa ao lado parecia estar tentando ouvir o que diziam, por isso Turgut Bey falava com Khadif aos sussurros. Ele tomou o seu braço, mas em vez de ir direto ao pátio dos fundos, entrou numa papelaria onde comprou uma caneta azul marinho. Quando finalmente chegaram ao pátio dos fundos da Elétrica em Encanamento Sersim e se dirigiram à porta escura que era a entrada dos fundos do Hotel Ásia, Khadif viu o pai empalidecer. Estava tudo absolutamente quieto na entrada dos fundos do hotel. Eles ficaram bem juntos. Ninguém os seguia. Avançaram alguns passos, mas no escuro Khadif precisou tatear para encontrar as escadas que conduziam ao saguão. "Não solte meu braço", disse Turgut Bey. O saguão estava na penumbra e as janelas altas, fechadas, com pesadas cortinas. Havia uma lâmpada fraca e suja na mesa da recepção que mal iluminava o funcionário barbudo e despenteado sentado atrás dela. Na escuridão, por trás da mesa, eles enxergavam outras sombras que andavam pelo saguão, subiam e desciam as escadas. Tratava-se de policiais à paisana ou gente do mercado negro que negociava com gado, madeira ou trabalhadores ilegais que atravessavam as fronteiras clandestinamente. 80 anos antes, aquele hotel fora muito apreciado pelos homens de negócio russos. Depois da Revolução, a maior parte de sua clientela compunha-se de turcos de Istambul e agentes duplos ingleses a caminho da Armênia para fazer espionagem na União Soviética. Agora ele se encontrava cheio de mulheres vindas da Geórgia e da Ucrânia para trabalhar como prostitutas e contrabandistas. Em geral, quem alugava os quartos para essas mulheres eram homens das aldeias próximas de Kars. Eles viviam juntos durante o dia, quase como marido e mulher. E depois que os homens voltavam para suas aldeias no último micro-ônibus do dia, as mulheres desciam para tomar café e conhaque na escuridão do bar.
Quando Turgut Bey e Kadif galgavam as escadas de madeira, outrora forradas com um tapete vermelho, viram-se diante de uma daquelas loiras já meio passadas. Turgut Bey voltou-se para Kadif e sussurrou. O grande hotel onde o Pachá Esmet se hospedou quando estava negociando o Tratado de Lausanne era tão cosmopolita quanto este. Dito isto, ele tirou do bolso a caneta azul. Vou fazer o mesmo que o Pachá Esmet fez em Lausanne. Vou assinar o manifesto com uma caneta nova. Por longo tempo ele ficou imóvel. Não estava claro para Kadif se ele estava remanchando ou ouvindo barulho na escadaria. Quando eles finalmente chegaram ao quarto 307, Turgut Bey falou: a gente assina esse troço e vai embora. Tinha tanta gente ali que a princípio Kadif pensou estarem no quarto errado. Ao ver Azul taciturno postado junto à janela com mais 2 militantes islamitas, ela atravessou o recinto conduzindo o pai e sentou ao lado deles. Uma lâmpada nua pendia do teto e na mesa havia um lampião em forma de peixe. Mas ainda assim a sala estava mal iluminada. O peixe era de baquelite, apoiado nas barbatanas da cauda. Ele segurava a lâmpada na boca e, em um de seus olhos, estava escondido um microfone da polícia. Fazil também estava presente. Ao ver Kadif, levantou-se de um salto e quando os demais se levantaram para cumprimentar Turgut Bey, ele permaneceu de pé. Parecia pasmo, como se alguém o tivesse enfeitiçado. Alguns na sala pensaram que ele ia falar, mas Kadif nem ao menos o viu. Seus olhos fitavam Azul e Turgut Bey, que olhavam um para o outro, e a atmosfera estava tensa. Azul chegou à conclusão de que o Ocidente levaria o manifesto mais a sério se o nacionalista curdo que o assinasse fosse ateu. Mas o adolescente pálido e magro, que concordara relutantemente em assinar, discordava de seus companheiros nacionalistas curdos quanto à redação do manifesto. Agora os três esperavam calados sua vez de falar, visto que as associações de jovens revoltados, desesperados e desempregados, conhecidas por sua admiração pelos guerrilheiros curdos das montanhas, costumavam se reunir nas casas de membros e, visto que os diretores dessas associações muitas vezes eram presos, espancados e torturados, depois das frequentes batidas que a polícia fazia durante as reuniões, era difícil encontrar aqueles jovens depois do golpe. Mas os 3 jovens curdos tinham um problema ainda mais premente. Aos olhos dos guerreiros das montanhas, a mera presença deles naquela reunião parecia suspeita. Eles deviam achar que aqueles jovens se sentiam à vontade demais nas salas aquecidas da cidade e que contemporizavam com a República Turca. Com efeito, a acusação de que as associações não estavam mandando sua cota de guerrilheiros para as montanhas desmoralizava um punhado de membros que ainda não tinham sido presos. Estavam presentes também 2 socialistas da velha guarda, ambos na casa dos 30 anos. A possibilidade de um manifesto conjunto para a imprensa alemã lhes fora comunicada pelos jovens curdos, que procuraram os socialistas para se vangloriar um pouco e para consultá-los. A militância socialista lançaram uma longa sombra sobre Kars, mas tinha se exaurido. Nenhum socialista agora ousaria armar uma emboscada, matar um policial ou começar uma campanha de cartas-bombas, sem antes pedir apoio aos guerrilheiros curdos, e o resultado era uma epidemia de decrepitude prematura e depressão generalizada em suas outrora formidáveis fileiras. Agora, lá estavam os velhos militantes que vieram para a reunião sem ter sido convidados, pois ouviram falar que ainda havia muitos marxistas na Europa. No fundo da sala, ao lado do socialista mais velho, que parecia aborrecido, estava um camarada de expressão franca e descontraída, parecendo muito animado, sabendo que iria dar os detalhes da reunião à agência local do MIT. Suas intenções não eram más. Ele fazia isso para ajudar as associações a prevenir o assédio da polícia. Ele informaria o Estado sobre quaisquer atividades de que não gostasse. A maioria das quais, em retrospecto, de todo modo parecia desnecessária, mas no fundo, ele estava orgulhoso de que ali houvesse rebeldes lutando pela causa, tão orgulhoso, na verdade, que seria capaz de se vangloriar dos tiros, dos sequestros, dos espancamentos, das bombas e dos assassinatos para quem quer que se dispusesse a ouvir. A princípio, ninguém falou. Tão certos estavam de que a sala tinha escuta e de que vários informantes estavam presentes. E se falavam, era com um movimento de cabeça em direção à janela para indicar que ainda nevava ou para censurar alguém por apagar cigarros no assoalho. O silêncio continuou até que uma velha senhora curda, cuja presença não fora notada até o momento, levantou-se e narrou a história do desaparecimento de seu neto. Eles vieram no meio da noite e o levaram embora. Mesmo sem ouvir direito a história do desaparecimento, Turgut Bey sentiu-se incomodado. Ele ficou tão assustado ao ouvir falar de sequestro e assassinato de adolescentes curdos quanto furioso com a alegação de que eram inocentes. Tomando a mão do pai, Kadif tentou entender a expressão no rosto de Azul, de asco e desprezo. Azul sentia que tinha caído numa armadilha,
mas temendo os comentários que se fariam se ele fosse embora, decidiu ficar, contra o que o seu bom senso lhe aconselhava. E então aconteceu o seguinte. O jovem islamita sentado perto de Fazil, e cujo movimento, na morte do diretor do Instituto de Educação, ficaria provado meses mais tarde, começou a afirmar que o diretor fora assassinado por um agente do governo. 2. Os revolucionários presentes deram um longo informe sobre uma greve de fome iniciada por seus amigos na prisão. 3. Os jovens da Associação Curda leram um comunicado ainda mais longo no qual ameaçavam retirar suas assinaturas do manifesto conjunto a menos que o Frankfurt Rundschau o publicasse, recolocando assim a cultura e a literatura curdas no lugar que lhe era de direito na história mundial. Quando a velha senhora que viera fazer uma petição em favor do adolescente sequestrado perguntou onde estava o tal jornalista alemão, Cadife levantou-se para explicar. K estava mesmo em Kars, disse ela em tom firme, mas resolveu não participar da reunião para que não pairasse nenhuma dúvida sobre a imparcialidade do manifesto. Como os demais não estavam acostumados a ver uma mulher se pronunciar com tanta segurança numa reunião política, ela logo conquistou o respeito deles. Ao ouvir que Cadife iria fazer todo o possível para que sua história fosse publicada nos jornais alemães, a velha senhora abraçou-a aos prantos e lhe deu um pedaço de papel em que alguém escrevera o nome de seu neto. O informante de esquerda bem-intencionado escolheu aquele momento para apresentar o primeiro rascunho do documento que ele escrevera à mão num caderno. Enquanto lia, procurava dar a impressão de impassibilidade. Quase todos gostaram do título, Comunicado ao Povo da Europa sobre os Acontecimentos de Kars. Ao lembrar-se de como se sentiu naquele momento, Fazil, mais tarde, iria sorrir e dizer a K. Aquela foi a primeira vez que me ocorreu que nossa pequena cidade um dia poderia ter um papel a desempenhar no cenário mundial. Mais tarde, K usaria aquelas mesmas palavras em seu poema, Toda a Humanidade e as Estrelas. Somente Azul se opôs terminantemente ao título. Nós não estamos falando para a Europa, disse ele, estamos falando para toda a humanidade. Não se espantem, meus amigos, se o documento deixar de ser publicado não apenas em Kars e Istambul, mas também em Frankfurt. Os europeus não são nossos amigos, mas sim nossos inimigos. E não por sermos inimigos deles, mas sim porque eles nos desprezam. O esquerdista que estava com o primeiro esboço do documento interrompeu para esclarecer que não era toda a humanidade que os desprezava, só a burguesia europeia. Ele lembrou que os pobres e desempregados eram seus irmãos, mas ninguém se deixou convencer, exceto seus companheiros socialistas. Ninguém na Europa é tão pobre como nós, disse um dos 3 jovens curdos. Meu filho, você já esteve na Europa? Perguntou Turgut Bey. Ainda não tive essa oportunidade, mas o irmão de minha mãe trabalha na Alemanha. Isso provocou alguns risos. Turgut Bey ajeitou sua cadeira. Embora a palavra signifique muito para mim, eu também nunca estive na Europa, disse ele. Isso não é motivo para risos. Por favor, que as pessoas aqui presentes que estiveram na Europa levantem a mão. Afora Azul, que passará muitos anos na Alemanha, ninguém levantou a mão. Mas todos sabemos o que a Europa significa, continuou Turgut Bey. A Europa é nosso futuro e o futuro de toda a humanidade. Então, se esse cavalheiro, disse ele apontando para Azul, acha que devemos dizer toda a humanidade em vez de Europa, podemos mudar o título como ele deseja. A Europa não é meu futuro, disse Azul com um sorriso. Enquanto viver, nunca vou imitá-los, nem me odiar por não ser como eles. Não são apenas os islamitas que se orgulham deste país, os republicanos também sentem o mesmo, disse Turgut Bey. Se dissermos toda a humanidade em vez de Europa, como vai ficar o título? Comunicado a toda a humanidade sobre os acontecimentos de Kars, disse o homem que estava com o manifesto. Seria muita ousadia. Seguiu-se uma discussão em que se pensou em substituir humanidade por Ocidente, mas o homem sardento ao lado de Azul se opôs a isso também. O jovem curdo de voz fina então sugeriu o título mais modesto, Um Comunicado, que recebeu a aprovação de todos. Ao contrário do que todos esperavam, o rascunho era na verdade muito curto, e embora ninguém tenha discordado das linhas iniciais, no sentido de que se encenara um golpe no momento exato em que se tornou evidente a tendência de vitória dos candidatos curdos e islâmicos nas eleições que se aproximavam, Turgut Bey objetou que as pessoas do lugar eram conhecidas por mudar de opinião por mero capricho, votando no partido que defendia posições repudiadas por elas até o dia anterior, que por isso seria melhor não tirar nenhuma conclusão apressada sobre que político com certeza iria ganhar. Em resposta, um informante militante de esquerda encarregado do rascunho disse: todo mundo sabe que esse golpe aconteceu antes das eleições para evitar que determinadas pessoas ganhassem. Não se esqueça de que estamos falando de uma trupe, disse Turgut Bey.
Eles só tiveram sucesso porque as estradas estão bloqueadas. Tudo voltará ao normal em questão de dias. Se você não se opõe ao golpe, por que é que está aqui? Perguntou um rapaz de cara vermelha sentado ao lado de Azul. É difícil dizer se Turgut Bey sequer ouviu esse comentário desrespeitoso. De qualquer modo, Kadif se pôs de pé no mesmo instante. Ela era a única pessoa da sala a se levantar para falar, embora ninguém, e com certeza nem ela própria, notasse como aquilo era estranho. Com os olhos cheios de ódio, disse que seu pai, depois de passar anos na prisão por causa de suas convicções políticas, continuava um ferrenho opositor de todas as formas de opressão exercida pelo Estado. Turgut Bey tirou o paletó e a fez sentar-se, dizendo: vim a esta reunião porque quero provar aos europeus que também na Turquia existem pessoas que acreditam no bom senso e na democracia. Se um grande jornal alemão me desse 2 linhas de espaço, essa não seria a primeira coisa que eu desejaria provar. Disse o jovem de rosto vermelho em tom de desprezo, e teria dito mais se Azul não o tivesse contido, tocando em seu braço. Aquilo foi o bastante para fazer Turgut Bey arrepender-se de ter ido à reunião. Ele dominou o seu desapontamento, convencendo-se de ter ido lá só de passagem, quando estava a caminho de outro lugar. Assumindo a expressão de alguém preocupado com questões muito distantes daquela sala, levantou-se e deu alguns passos em direção à porta. Mas, então, notando a neve que se acumulara na Avenida Karadag, dirigiu-se à janela. Kadif tomou seu braço, como a sugerir que seu pai não conseguiria dar mais um passo sem ajuda. Por um tempo, pai e filha deixaram-se ficar ali como crianças tristonhas, tentando esquecer seus problemas, enquanto uma charrete avançava pela rua. Um dos 3 rapazes da associação curda, o que tinha a voz aguda, não conteve a curiosidade e também se encaminhou para a janela. Os demais os observavam com um misto de respeito e apreensão. Enquanto se perguntavam se ia haver uma batida policial, a sala ficou tensa. As várias facções logo ficaram tão preocupadas que, num piscar de olhos, chegaram a um consenso quanto ao resto do manifesto. O manifesto declarava que o golpe fora dado por um bando de aventureiros. Foi Azul quem o sugeriu, rejeitando uma definição mais genérica que poderia dar aos ocidentais a impressão de que o golpe militar assumira o controle de toda a Turquia. Por fim, concordaram em defini-lo como um golpe local apoiado por Ankara. Faziam-se breves referências aos curdos mortos a tiros ou arrancados de seus lares um a um e assassinados, e às torturas e intimidações sofridas pelos rapazes da escola secundária religiosa. Um ataque indiscriminado contra o povo foi corrigido para um ataque ao povo, ao espírito e à religião. E eles mudaram a última linha, terminando por convocar não apenas o povo da Europa, mas de todo o mundo a se unir num protesto contra a República Turca. Enquanto esse trecho era lido, Turgut Bey olhou para Azul por um instante e notou um brilho de contentamento nos olhos dele. Mais uma vez, o velho lamentou ter vindo. Agora, se não houver outras objeções, vamos assinar o manifesto imediatamente, disse Azul, porque pode haver uma batida a qualquer momento. Àquela altura, o manifesto era uma confusão de palavras riscadas, setas e correções inscritas em círculos, mas isso não impediu ninguém de se precipitar para o meio da sala, cotovelando-se para assinar logo o documento e sair. Alguns já se dirigiam para a porta quando Kadif gritou: "Parem! Meu pai tem algo a dizer." Isso só aumentou o pânico. Azul ordenou ao jovem de rosto vermelho que vigiasse a porta. "Ninguém deve sair", disse ele, "que Turgut Bey apresente sua objeção." "Não tenho nenhuma objeção", disse o velho, "mas antes de apor meu nome ao manifesto, há alguma coisa que desejo daquele jovem ali." Ele apontou para o rapaz de rosto vermelho que vigiava a porta naquele momento. "E não apenas dele, mas de todos aqui na sala. Vou fazer uma pergunta e desejo uma resposta primeiro dele, depois dos demais. E se não a tiver, não assinarei o manifesto." Ele se voltou para Azul para avaliar a força de sua observação. "Por favor, esteja à vontade, faça a sua pergunta", disse Azul. "Se tivermos condições de responder, teremos todos o prazer em fazê-lo." "Há pouco riram de mim. Então, agora quero que me respondam o seguinte: se um grande jornal alemão desse a cada um de vocês 2 linhas de espaço, o que vocês diriam ao Ocidente?" Quero primeiro ouvir a resposta daquele rapaz. O rapaz de rosto vermelho era forte e vigoroso, com opinião formada sobre tudo, mas a pergunta o pegou de surpresa. Segurando a maçaneta da porta ainda com mais força, olhou para Azul como a pedir ajuda. "É só você dizer o que pensa que teria dito. Assim todos podemos ir embora", disse Azul com um sorriso forçado. "Se não fizer isso, a polícia pode chegar." O jovem de rosto vermelho olhou para o teto como a procurar a resposta do exame que ainda ontem sabia. Em vista desse silêncio, o Azul disse: "Bem, então deixe-me responder primeiro. Não ligo a mínima para os seus patrões europeus. A única coisa que quero é sair de sua sombra.
Mas a verdade é que todos vivemos sob uma sombra. Não tente ajudá-lo, deixe que ele fale o que lhe vier no coração. Não tente ajudá-lo, deixe que ele fale o que lhe vai no coração, disse Turgut Bey. Você pode ficar por último. E sorriu para o jovem de rosto vermelho que, incapaz de responder, ainda se contorcia. É uma decisão difícil, é uma coisa complicada. Não é o tipo de dilema que se pode resolver de uma hora para outra. Ele está procurando desculpas, alguém gritou do fundo da sala. Ele não quer assinar o manifesto. Todos se entregaram aos seus próprios pensamentos. Alguns se dirigiram à janela e observaram outra charrete oscilando para frente e para trás enquanto avançava pela rua. Mais tarde, naquela mesma noite, ao descrever o silêncio mágico que caíra sobre a sala, Fazil diria cá. Era como se de repente todos nos tivéssemos tornado irmãos, como se estivéssemos mais próximos uns dos outros do que nunca antes. Um avião passando distante, muito alto, no céu noturno, quebrou o silêncio. Todos o ouviram. É o segundo avião hoje, sussurrou Azul. Eu vou embora, gritou alguém. Quem gritou foi um homem de rosto pálido, na casa dos 30 anos, trajando uma jaqueta clara, e até então não notado por ninguém. Era um dos 3 trabalhadores presentes na sala, cozinheiro do Hospital da Previdência Social. Viera com as famílias dos desaparecidos e não parava de olhar o relógio. Segundo se soube depois, seu irmão mais velho, ativista político, fora levado à força para a delegacia para ser interrogado e nunca mais tinha voltado. Disseram que o cozinheiro de rosto pálido queria conseguir um atestado de óbito para poder casar-se com a bela viúva de seu irmão. Ele entrara com o pedido 1 ano depois do desaparecimento do irmão, mas a polícia, o serviço secreto, a promotoria e a guarnição do exército não o quiseram ouvir. Ele se juntara às famílias dos desaparecidos 2 meses antes, não por desejo de vingança, mas simplesmente porque eram as únicas pessoas que se dispunham a ouvi-lo. Vocês vão me chamar de covarde pelas costas, mas os covardes são vocês. Esses seus europeus são os maiores covardes de todos. Podem escrever isso. Ele abriu a porta com um pontapé e foi embora. Alguém então perguntou quem era aquele tal de Hans Hansen Bey. Khadif entrou em pânico, mas, para sua grande surpresa, Azul explicou delicadamente que era um jornalista alemão bem-intencionado que tinha profundo interesse pelos problemas da Turquia. Cuidado com os alemães, cheios de boas intenções, exclamou alguém no fundo da sala. Meus amigos, não vamos nos encolher como meninos de escola esperando que o coleguinha fale primeiro, disse um outro. Eu estou no liceu, falou um dos rapazes da Associação Curda. Antes de vir aqui, eu já sabia o que ia dizer. Sua voz estava muito calma, mas seu rosto ardia de ódio. Sempre sonhei com um dia em que teria a chance de expor minhas ideias ao mundo, da mesma forma que os demais nesta sala. O que eu diria é muito simples. O que quero que se publique no jornal de Frankfurt é: não somos estúpidos, somos apenas pobres e temos o direito de insistir nesta distinção. Que palavras humildes! O que você quer dizer com nós, meu filho? Perguntou um homem que estava no fundo. Você quer dizer os turcos, os curdos, os circassianos, o povo de Kars? A quem exatamente você se refere? O maior erro da humanidade, continuou o jovem curdo, a maior ilusão dos últimos 1000 anos é a seguinte: confundir pobreza com estupidez. E o que ele quer dizer exatamente com estupidez? Ele devia explicar esses termos. Através da história, os líderes religiosos e outros ilustres homens de consciência sempre alertaram contra essa confusão vergonhosa. Eles nos lembram que, como todo mundo, os pobres têm coração, mente, humanidade e sabedoria. Quando Hans Hansen vê um homem pobre, sente piedade dele. Não necessariamente ele iria supor que o homem é um imbecil que jogou fora todas as suas chances ou um bêbado destituído de vontade. Não posso falar por Hans Hansen, mas é o que todos pensam quando veem um homem pobre. Por favor, ouçam o que tenho a dizer, disse o veemente jovem curdo. Não quero me estender muito. As pessoas podem lastimar a sorte de um homem que passa por dificuldades, mas quando toda uma nação é pobre, o resto do mundo imagina que todo o seu povo deve ser desmiolado, preguiçoso, sujo, um bando de imbecis grosseiros. Em vez de inspirar piedade, esse povo provoca gargalhadas. Tudo é uma piada, sua cultura, seus costumes, seus usos. A certa altura, no resto do mundo, algumas pessoas podem começar a sentir vergonha por terem pensado assim, e quando olham em volta e veem imigrantes daquele país pobre limpando o chão e fazendo outros trabalhos mal remunerados, naturalmente começam a se preocupar com o que pode acontecer se um dia esses trabalhadores se levantarem contra elas. Então, para evitar que as coisas degringolem, começam a mostrar interesse pela cultura dos imigrantes e às vezes chegam a fingir que os consideram como iguais. Já é tempo dele nos dizer de que nação está falando. Deixe-me acrescentar uma coisa, disse outro jovem curdo. A humanidade já se recusa a rir daqueles que matam e oprimem. Foi isso que aprendi do irmão de minha mãe quando ele voltou da Alemanha para Kars no verão passado. A humanidade já não tolera mais os países que matam e oprimem. Você está nos ameaçando em nome dos ocidentais?
Como eu estava dizendo, continuou o primeiro jovem curdo, quando um ocidental encontra alguém de um país pobre, ele sente profundo desprezo. Ele imagina que a cabeça do pobre está cheia de todas as tolices que mergulharam seu país na pobreza e no desespero. E fazendo isso, ele não estaria muito longe da verdade, não é? Se você é como aquele poeta presunçoso e acha que somos todos estúpidos, levante-se e defenda as suas opiniões. Aquele ateu vai terminar no inferno, mas pelo menos demonstrou alguma coragem. Ele foi à televisão e, num programa ao vivo, olhou nos olhos de todo o país e disse na nossa cara que somos todos estúpidos. Desculpe-me, mas as pessoas num programa ao vivo não veem os telespectadores. O cavalheiro não disse viu, disse olhou. Amigos, por favor, não vamos nos tornar um grupo de debates. Pediu o esquerdista que estava tomando notas. E procurem também falar mais devagar. Se ele não tem coragem de dizer de que nação está falando, recuso-me a ficar calado. Vamos deixar bem claro que é traição passar para um jornal alemão um texto que condena a nossa nação. Não sou traidor, concordo com você, disse o exaltado jovem curdo pondo-se de pé. É por isso que quero dizer a esse jornal alemão que, mesmo tendo a chance de ir para a Alemanha algum dia, ainda que me dessem um visto, eu não iria. Eles nunca dariam um visto europeu a um pobre desempregado insignificante como você. Esqueça o visto, nosso próprio país não lhe daria um passaporte. Você tem razão, não daria mesmo, disse o exaltado mas humilde jovem. Mas digamos que eu fosse, e o primeiro ocidental que eu encontrasse na rua se revelasse uma boa pessoa que não me desprezasse. Ainda assim, eu desconfiaria dele pelo simples fato de ser um ocidental e teria a impressão de que ele me menosprezava, porque na Alemanha eles reconhecem um turco logo de cara. Não há como escapar da humilhação, exceto mostrando na primeira oportunidade que você pensa exatamente como eles. Mas isso é impossível, e tentar fazer isso é um grande golpe no amor próprio. Você começou mal, meu filho, mas terminou muito bem, disse um velho jornalista azerbaijano. Mas ainda acho que não devíamos dizer isso à imprensa alemã, porque isso nos cobrirá de ridículo. Ele fez uma pausa e então perguntou espertamente: E de que nação você estava falando? Como o adolescente da Associação Curda sentou-se sem dizer mais nada, o filho do velho jornalista exclamou: Ele está com medo. Ele tem razão em ter medo. Ele não está a soldo do governo como você. Nem o jornalista nem o filho se sentiram ofendidos. De tanto falarem ao mesmo tempo, de tanto zombarem e importunar uns aos outros, criara-se uma atmosfera festiva e íntima. Mais tarde, ouvindo o relato de Fazil sobre a ata, K observaria em seu caderno que esse tipo de reunião política podia se prolongar por horas, e os homens carrancudos, bigodudos e fumantes que participavam delas faziam isso justamente para curtir a turma, ainda que não se dessem conta de que estavam se divertindo. Nunca seremos europeus, exclamou um orgulhoso jovem islamita. Eles podem passar por cima de nós com seus tanques, podem nos crivar de balas e nos matar a todos, mas não podem mudar nossa alma. Você pode se apoderar de meu corpo, mas não de minha alma, disse um jovem curdo. Ele exprimiu seu desprezo recitando o verso no estilo de um melodrama turco. Todos riram, e para mostrar que não se importava, o rapaz também se pôs a rir. Agora vou dizer uma coisa, disse um dos jovens que estavam sentados perto de Azul. Por mais que nossos amigos aqui procurem traçar uma linha de separação entre eles próprios e os infelizes que macaqueiam o estilo de vida ocidental, eu ainda percebo um certo tom de desculpa. É como se dissessem: que pena que eu não seja um ocidental. Ele se voltou para o homem de casaco de couro que tomava notas. Por favor, meu caro senhor, ignore essas observações preliminares. Ele falava como um tugue cortês. Eis o que eu gostaria que você escrevesse. Tenho orgulho do meu lado não europeu. Tenho orgulho das coisas em mim que os europeus acham pueris, cruéis e primitivas. Se os europeus são bonitos, quero ser feio. Se são inteligentes, prefiro ser estúpido. Se eles são modernos, deixe-me continuar puro. A declaração não contou com a aprovação de ninguém. O riso que se seguiu manteve o novo espírito do encontro, em que tudo o que se dizia servia de pretexto para gracejos. Mas então alguém foi longe demais. Mas você já é estúpido. No mesmo instante, o esquerdista mais velho e seu amigo de jaqueta preta tiveram um acesso de tosse. E felizmente ninguém soube ao certo quem fora o adolescente de rosto vermelho que vigiava a porta se pôs a recitar um poema. Europa, ó Europa, fique quieta em seu canto. Quando estamos imersos em nossos sonhos, não se aproveite para introduzir em nós o demônio. Fazil não pôde ouvir bem a continuação por causa das tosses, dos insultos, dos risinhos, mas pôde contar em detalhes as objeções que se fizeram a ele. Rabiscados na mesma folha de papel em que anotara as várias declarações de 2 linhas dirigidas à Europa, estavam estes fragmentos que terminaram por figurar em toda a humanidade e as estrelas, o poema que K escreveria pouco depois.